A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 360 do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 4. Para voltar ao seu estado natural de energia e de vida eterna, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Que o raciocínio tudo é e a matéria nada é. E por isso, todos terminam em nada, porque a matéria nada é. E hoje que passaram a conhecer o porquê desta deformação racional, e qual é o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Primeira mensagem. O mundo está passando por horas difíceis porque a natureza mudou de fase. Esta que é a causa das horas difíceis que está passando no mundo inteiro. E mudou todo o comportamento da natureza, a ponto de existir aquela grande seca no sul que não tinha nem água para beber, e aquela grande seca em Santa Catarina que não tinha água para beber, e aquela grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que matou uma infinidade de peixes e pássaros aquáticos, porque a seca foi demais. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada, e na América do Norte gelou demais, frio de matar. E a causa é a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. Que a natureza, quando era comandada pela energia elétrica e magnética, mantinha aquela estabilidade da época, da fartura da época dos vinténs, e que todos tinham um prato de comida para dar a qualquer esmola, que são os mendigos e miseráveis. E a vida era completamente diferente, porque a fartura era muita. Não existia miséria. Hoje existe muita miséria, porque a natureza mudou de fase e está esforçando para que todos tratem de se imunizar, para que todos voltem ao seu estado natural por meio da cultura racional. Como assim passaram por várias fases de monstros, por várias fases de selvagens e por várias fases da civilização. Desde a época que todos eram guiados pelo temor, porque ninguém tinha instrução. E é por isso que o sofrimento cada vez é maior, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e entrou governando a natureza e a energia racional. A energia do terceiro milênio para desenvolver o raciocínio de todos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Antes de serem deformados, eram corpos de vida eterna na planície racional. Porque tudo que existe, existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. A deformação racional, antes de serem deformados, era uma energia de vida eterna, habitantes da planície racional, porque não há efeito sem causa. E na cultura racional estão esclarecidos todas as causas de todas as mudanças naturais da natureza. Porque a natureza tem as suas mudanças, como já se passaram uma infinidade delas. E na cultura racional não existe mistérios nem enigmas, nem finitos nem transfinitos. Esclarece as causas de tudo que existe e as mudanças naturais da natureza. Quando eram monstros, como viviam? Urravam e guinchavam e se devoravam entre si a dentes. Depois veio a fase de selvagens que passaram por uma infinidade de fases deformados. Porque cada tribo tinha o seu costume,
seus hábitos e seus dialetos diferentes umas das outras, e o modo de viver diferente uma das outras. Depois veio a fase da civilização. Passaram pela escravidão branca, onde existiu muita selvageria, devido ao grande atraso que todos tinham. Depois passaram pela escravidão negra, onde também havia muita selvageria devido ao grande atraso. Para ver a situação dos civilizados que passaram por todo este período de desgraças, por este período de desequilíbrio, e como o desequilíbrio se modificou. E qual foi a causa? A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação dos pensadores, porque sua fase terminou em 1935. Causou todo este desequilíbrio. Esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Entrou a fase do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Para existir a união da humanidade, não a divisão da humanidade. Porque tudo que divide causa discórdia, e no raciocínio está a concórdia. Em plena fase do desenvolvimento do raciocínio, por a humanidade desconhecer a fase do terceiro milênio, a fase em que todos passaram a se conhecer, e saber a causa da deformação, que antes de serem deformados eram corpos de energia eterna, habitantes do mundo racional. Porque não há efeito sem causa. Esta é a causa desta deformação e imperfeição racional. Todos no mundo procurando o melhor sem saber onde ele está. Todos no mundo procurando a paz, a fraternidade e a concórdia, mas só encontrando a discórdia. Porque o pensamento divide, tudo que divide provém a discórdia. Mas todos com a evolução natural da natureza, que é a energia que está comandando a natureza, chegarão lá, alcançarão a concórdia porque não aguentarão com a discórdia. A discórdia vai chegar a um ponto que ninguém vai mais suportar e vão caminhar para a concórdia. Porque a violência se multiplica, o terror se multiplica, e as guerras se multiplicam, e a insatisfação do povo se multiplica. Vão chegar a um ponto de querer somar e não dividir. E somando chegarão na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver o ponto de desentendimento que vai chegar à humanidade. E a causa, porque não há efeito sem causa, é a fase do pensamento ter terminado. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza que está se passando este desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Tudo porque sua fase terminou em 1935. Esta é a causa, porque não existe sofrimento sem causa. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou o terror e o terror causou todos esses males que vêm destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores, por não conhecer as mudanças naturais da natureza, continuaram a pensar, porque pensava que esta fase duraria uma eternidade, por esquecer que na natureza tudo muda e tudo se transforma. Hoje muitos arrependidos, por não ter tomado conhecimento há mais tempo da fase do terceiro milênio, da fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele,
porque todos são de raça racional. E por isso Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. O verdadeiro Deus fez com que tudo isso corresse por sua conta para preparar a humanidade para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e vai saber como voltar para ele, porque todos são de energia de vida eterna. Antes de serem deformados eram assim. E é por isso que o mundo está passando por estas horas difíceis, todos encontrando dificuldade em tudo, dificuldade até para viver. Então vamos passar a somar para encontrar o ser real da imunização racional, que é o encontro da verdade, das mensagens do verdadeiro Deus. E todos queriam conhecer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje no mundo ainda pega fogo, porque estão iludidos com a matéria e por isso as paixões não cessam, de homens e mulheres, em que um apaixonado é um perdido pela matéria em julgar que a matéria tudo é, quando a matéria nada é e por isso todos terminam em nada. E esse terminar em nada tem muito significado, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Quem morrer dentro da fase racional se transformará nas classes inferiores. Tenha que todos desenvolver o seu raciocínio, principalmente os missionários, para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso a vida tem solução definida e definitiva, porque sabem como não nascerão mais daí para sofrer barbaramente. Isso aqui é o importante da vida. Voltar a ser a energia de vida eterna, para ver que o verdadeiro Deus perdoa todos os seus filhos, mostrando a todos a verdade das verdades. As verdades das verdades está por cima de todas as paixões materiais. Paixão é um câncer de elucidação desenfreada, e por isso costumam dizer: um apaixonado pela matéria, o diabo é pai dela, porque leva o diabo mesmo. E acaba indo para o precipício mais perigoso da vida. Quem vive apaixonado pela matéria não tem sossego, não tem equilíbrio, não tem forças para se dominar, porque está vivendo por conta do nada. E que tudo termina em nada. E daí as classes inferiores estão esperando os matutos embrutecidos pela matéria. Porque materialista é que se apaixona pela matéria. Um apaixonado é um desequilibrado por ter apego à matéria. Hoje, na fase do terceiro milênio, todos alegres e satisfeitos por conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, e saber que são corpos de energia de vida eterna habitantes do mundo racional. A cultura que leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Está aí a solução perfeita do mundo de matéria, desse mundo que ninguém sabia dizer o porquê terminava em nada. E porque morria e nascia, destruídos pelas doenças e pelos desastres ecológicos da natureza. Hoje estão vendo que todos estão florindo racionalmente porque passaram a se conhecer e saber que vão voltar a serem o que eram, corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Hoje todos estão vibrando de alegria por conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A alegria de todos que passaram a se conhecer é muito grande e por isso festas e mais festas no mundo inteiro, festejando a volta para o seu verdadeiro estado natural, que passaram a conhecer na cultura racional. Então os festejos no mundo inteiro não cessarão. Todas as nações festejando e fazendo questão de conhecer o verdadeiro Deus, dono desta obra maior do mundo. Todos querendo prestar homenagem e festas por todas as nações do mundo, festejos que não cessarão tão cedo.
Tudo por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e saber a causa desta deformação racional, porque não há efeito sem causa. A causa desta deformação racional é o mundo racional. Só no passarem a se conhecer já é uma grandiosidade maior do mundo. Para ver que não há efeito sem causa, toda existência e tudo que existe. E tudo que existe, existe uma causa. Esta é a primeira obra divina que vem ao conhecimento dos deformados aqui na Terra. Nunca existiu uma obra igual a esta, que diz o porquê todos ascensão, quem são e de onde vieram e para onde vão, e para onde irão se não desenvolver o seu raciocínio, se transformarão em classes inferiores. Hoje ninguém quer mais pensar e imaginar, somente tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Os que já têm o raciocínio bem desenvolvido só querem estudar a cultura racional para voltar ao seu estado natural, desmaterializando esta energia do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Agora o magnético ainda tem uma grande influência sobre a humanidade, porque o magnético foi feito para a lapidação da humanidade, para a preparação de todos para a fase do terceiro milênio. E o pensamento também, que não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Tudo correria na maior perfeita harmonia, mas o pensamento e o magnético só trouxe decepções. E por isso a energia magnética e elétrica são duas máquinas de lapidação para a preparação de todos para a fase do terceiro milênio. Hoje todos já passaram a se conhecer, e que tem cultura racional do princípio ao fim, está pronto para derrubar todos os intelectuais, que todo intelectual pensa e imagina. E a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. Como está aí no mundo esta infinidade de desastres, esta infinidade de doenças novas e velhas destruindo a humanidade, e os efeitos ecológicos destruindo a humanidade, como secas, como temporais, como frio de matar, como calor de matar, e uma infinidade de doenças esquisitas que apavoram o mundo inteiro, e as epidemias que vêm consumindo milhares de vidas preciosas. Hoje todos conhecendo as causas de tudo isso, porque não há efeito sem causa, e conhecendo o maior brilhante do mundo, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, ser um corpo de energia de vida eterna na planície racional. Hoje todos conhecendo a causa de todos os feitos, porque não há efeito sem causa, e o valor do nada, que é a matéria que termina em nada, e ninguém sabia o porquê morria, o porquê nascia neste mundo de ilusões, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Por que são irmãos? Porque são filhos do verdadeiro Deus. E quem é o verdadeiro Deus? É um habitante do mundo racional, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Esse que é o verdadeiro Deus. Que aí estão as verdades das verdades e as causas de todos os feitos, e como todos poderão ficar imunizados da energia elétrica e magnética, e o porquê todos encontraram a imunização racional e passaram a usá-la com carinho, com amor, por ter base lógica e uma infinidade de provas e comprovações. Não é um conhecimento alegórico. As alegorias são aí destas fantasias que embriagou todos dentro desta deformação. Embriagados e convencidos que estão certos na matéria, por viverem embriagados por ela. E o embriagado não tem condições de provar o porquê assim é. E o porquê todos assim são, porque está completamente embriagado pela matéria e vendo que a matéria é um ser simbólico de vida passageira.
Ninguém sabia o porquê desse simbolismo, estão sabendo agora, porque passaram a se conhecer. E os missionários que não cumpriram com a sua missão vão se transformar em classes inferiores. Os missionários que se recusaram a cumprir com a sua missão e foram chamados a atenção, e não deram atenção por estarem apaixonados por esta podridão, que a matéria não passa disso. Preferiram a podridão do que cumprir com a sua missão. E qual é o resultado desse dito? Se transformar para as classes inferiores, porque não cumpriram com a sua missão de missionários, por valorizar o nada acima de tudo. Hoje o mundo inteiro está de parabéns por estar aí a fase do terceiro milênio, a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e todos querem voltar para a planície racional como energia de vida eterna. Hoje ninguém quer mais ficar aí na matéria porque passaram a conhecer o que é cultura racional. Hoje o triunfo é compensador, o triunfo racional, porque estão passando a conhecer o porquê desta deformação e como voltar ao seu estado natural de energia de vida eterna na planície racional. Hoje estão florindo racionalmente porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E somente quem é racional raciocina assim, para sair do mundo das dores, dos queixumes desta deformação racional. Quem conhece do princípio ao fim, somente querem voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna na planície racional. E que as festas que vão ser feitas por todas as nações do mundo são festas de agradecimento à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional, no mundo dos puros, limpos e perfeitos. Por isso são eternos, por serem puros, limpos e perfeitos. E a natureza florindo com amor e com abnegação de ver todos dentro da imunização racional. A natureza florindo como nunca, por todos estarem com o raciocínio desenvolvido. E a cultura racional começou em 1935, aonde o racional superior falou: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém, vamos entrar na era do fogo. Vamos passar por uma fase de salva-se quem puder e se puder. E quem estiver comigo eu salvarei. E por isso tem pessoas desta época que aí estão há 51 anos com os seus filhos. E o senhor Manuel Jacinto Coelho está com 84 anos. É um habitante do mundo racional que veio à Terra com o raciocínio desenvolvido. Trazer esta grande mensagem para a salvação de todos os deformados que aí estão, como aí está ela, todos conhecendo o mundo de sua raça, sabendo como voltar para ele. E sabendo que são habitantes do mundo racional, energia de vida eterna. Graças ao senhor Manuel Jacinto Coelho, que teve esta coragem de vir aqui na Terra, se materializar como bicho passando por bicho sem ser bicho, porque veio do mundo racional. Era um habitante do mundo dos puros, limpos e perfeitos. Teve a coragem de vir aqui na Terra salvar seus irmãos e dizer o porquê todos assim são e dizer porquê todos aqui estão. E dizer de onde são e dizer de onde vieram e para onde vão e para onde irão, se não desenvolver o seu raciocínio. Palavras de amor, de fraternidade, de concórdia entre toda a humanidade. Concórdia esta feita pelo desenvolvimento do raciocínio. No raciocínio está a concórdia, no pensamento está a discórdia. Como estão vendo aí no mundo, todos discordando de todos, porque estão na categoria de bicho racional. E todo bicho desconfia de tudo, e todo bicho é maldoso e asqueroso. Todo bicho é fedorento, catinguento, morrento e ceborrento. Que é preciso usar a mãe-água para manter as aparências, aparentar aquilo que não é, porque a água é a mãe de todos e por isso todos são feitos pelo pingo d'água. Hoje todos são racionais, estão fazendo tudo para que todos passem a se conhecer,
para saber de onde veio, para saber para onde vai, para saber para onde irá se não conhecer cultura racional. E aí está a planta desta deformação racional, em que todos são destruídos pelas doenças incuráveis e não sabe de onde veio nem para onde vai, porque desconhece o porquê todos assim são. Hoje todos que são racionais estão fazendo questão que todos passem a se conhecer, para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Que quem é racional mesmo considera a matéria abaixo de tudo, e o que está abaixo de tudo é o nada. E todos aparentando que são o que não são, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, valendo das aparências e das fantasias para poder viver. As fantasias que embriagou toda a humanidade, as distrações que corrompeu toda a humanidade. E por isso, esse é o mundo das falsidades, de todas as ruínas que pode existir, porque trata-se de uma deformação racional. A primazia da humanidade está no se conhecer. Quem se conhece, cresce. E quem não se conhece, padece. E por isso o padecimento no mundo inteiro é muito grande. Porque existem os pobres, os mendigos, os miseráveis, e os que estão por conta do à toa, que são os que ninguém quer saber deles. Os que estão por conta do à toa, nem o diabo quer. Porque o à toa é o nada da vida e por isso nem o diabo quer. Para verem como é complicada a vida desta deformação racional e que ninguém presta atenção nesta ruína do mundo, porque todos estão vagando nesse imenso mundo deformado, fantasias cabalísticas, que já foi muito pior do que é. Esse mundo encantado que ninguém sabia dizer porque estava encantado pelos seres materiais. Viviam nesse encanto sem saber o porquê dele, porque ninguém sabia o porquê da vida. A vida era um verdadeiro encanto, todos encantados pela matéria, julgando a matéria tudo ser, e vendo que a matéria nada é, por todos terminarem em nada e tudo terminar em nada. Hoje os encantados dizem, até que enfim chegou o desencanto da matéria na cultura racional, na cultura do nosso verdadeiro estado natural de energia de vida eterna. Até que enfim o mal chegou no seu fim. O encanto dos murrientos, dos ceborrentos, dos fedorentos, do porquê a matéria não passa de uma podridão natural da natureza. E por ser uma podridão termina em nada sem saber porquê. E aí está o desencanto com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações do porquê desse encanto e do porquê do estado verdadeiro natural, que é de energia de vida eterna, habitante da vida eterna no mundo racional. Aí está o maior tesouro da humanidade, com o princípio e com o seu fim, esclarecendo todos o princípio de tudo, a causa de tudo e o porquê do fim de tudo. Por estarem nessa deformação racional, um deformado não tem o direito de viver e por isso termina em nada sem saber por que terminou em nada. É destruído pelas doenças incuráveis e não sabe o porquê delas, se soubesse não seria destruído por elas. Hoje toda a humanidade grata por todos passarem a se conhecer, saber quem são. Saber de onde são e saber de onde vieram e para onde vão, e como poderão voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. A alegria de todos é muito grande em saber como voltar a ser energia de vida eterna na planície racional. É a maior alegria de todos os tempos, porque todos passaram a se harmonizar com o desenvolvimento do raciocínio, que nele está a concórdia, no pensamento a discórdia. Somente com concórdia que todos poderão viver, porque a concórdia é de um grande poder absoluto, porque funciona o poder do verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. É a personagem máxima da planície racional, porque é puro, limpo e perfeito. Agora todos caíram nesse vazio por desobediência, porque no mundo racional não há coação de liberdade.
no mundo dos puros, limpos e perfeitos. Coação de liberdade existe na deformação racional, que não pode fazer isso que é feio, que não pode fazer aquilo que é feio, não pode fazer isso que é crime, não pode fazer aquilo que é crime, porque trata-se de uma deformação racional. E que aí está a transformação desta deformação para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional em que lá são corpos de energia de vida eterna. Hoje ninguém quer mais pensar, porque sabe que a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos querem raciocinar para ter condições de voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus. Hoje todos querem somente raciocinar, porque o raciocínio tudo é, e o pensamento e a imaginação nada é. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, pensando que iam endireitar a matéria, e o resultado foi que tudo piorou cada vez mais, até que chegou este ponto dos encantados encontrarem dificuldades para poder viver. E a vida cada vez pior, piorando cada vez mais, chegando a este ponto de faltar tudo para alimentar, para verem que caos chegou à vida dos encantados, para ver que o maior tesouro da humanidade é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é de energia de vida eterna na planície racional. E por isso todos os encantados estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para terem condições de voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer ser mais deformado e destruído por essas doenças naturais da natureza. E por isso todos querem voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus. Antes de serem deformados, eram energia de vida eterna, a causa desta deformação racional, porque não há efeito sem causa. Antes de serem deformados, eram energias de vida eterna, habitantes do mundo racional. Tem que ser assim bem repetido para que todos saibam falar em cultura racional. Por isso as repetições são muito boas para o esclarecimento dos que permanecem nessa deformação racional. Porque é repetindo as mesmas coisas que todos aprendem, porque o bicho custa muito aprender as coisas, porque vivem preocupados com os afazeres da vida da matéria e com os deveres da vida da matéria. Esta é a causa das repetições, porque todo bicho tem as suas obrigações e deveres a cumprir com a matéria para a sua sobrevivência. Porque são escravizados pela matéria e por isso têm que trabalhar para sobreviver. E aí está a causa das repetições, porque não há efeito sem causa. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 361 do Histórico.